Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Chegamos aqui para mais um dia do nosso desafio e hoje nós estamos aqui, dia 24 de dezembro, véspera de Natal. Nós estamos aqui com a nossa declaração de 2025, nenhum dia do ano sem Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui com o nosso dia de número 139 dias, estamos aí na reta final, terminamos na sexta-feira a Bíblia toda em 142 dias. Hoje nós vamos ler a primeira e a segunda carta de Pedro e vamos começar também 1 Timóteo, aleluia, glória a Deus. Vamos para Pedro. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Deus, por mais esse Natal, onde nós sabemos que o Senhor não nasceu nessa data, mas nós celebramos o teu nascimento. Celebramos o fato, Deus, o maior fato da história, o maior acontecimento da história, que foi o Senhor ter vindo a essa terra como homem para nos salvar. E nós te agradecemos por isso, te agradecemos pela carta de amor que o Senhor deixou para nós, que é a tua palavra, as sagradas letras, as sagradas escrituras, que não são só um livro, mas que é a expressão do teu amor por nós também, em palavras, Senhor, que testificam a respeito do Senhor, a respeito dessa tua vinda e de como o Senhor se manifestou para desfazer as obras do diabo e para nos salvar. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fez esse ano. E obrigado, Deus, por esses dias que ainda nos restam desse ano, porque eu sei que grandes coisas ainda vão acontecer neste ano. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Então vamos para Pedro. A primeira epístola de Pedro é o cumprimento da comissão que Cristo deu a Pedro em Lucas 22, 31 e 32. Comparando o 1 Pedro 1 com Tiago 1. Pedro foi ministro do Evangelho para os judeus e por isso escreve aos judeus da dispersão. Ele é o apóstolo da esperança. Assim como Paulo, Pedro apresenta as doutrinas da graça. Há uma quantidade de paralelos nesta carta com as palavras do Senhor registradas nos evangelhos. Também há semelhanças entre a linguagem dessa epístola e os discursos de Pedro em Atos. A primeira epístola de Pedro foi escrita na Babilônia. As referências geográficas do capítulo 1, do verso 1, dão apoio à ideia de que a Babilônia é o mesmo local onde foi escrita. Contudo, muitos interpretam que o nome é um símbolo de Roma. A carta é dirigida aos hebreus cristãos e tem uma aplicação mais ampla para todos os crentes em Cristo. O propósito da epístola é exortação e testemunho. O pensamento principal é o sofrimento do cristão. Pedro roga que haja firmeza e perseverança em tempos de sofrimento, à luz da esperança do crente no Redentor ressurreto. A epístola está cheia de exortações a uma vida santa e as citações do Antigo Testamento e alusões a ele são frequentes. 1 Pedro, então, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá seu valor, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé,
para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Nisso vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Embora não o tendes visto, o amais, e embora não o vedes agora, credes nele e exultais com alegria inefável e cheio de glória, recebendo o objetivo final da vossa fé, a salvação da vossa alma. Desta salvação investigaram e minaram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos era destinada, para saber qual o tempo ou qual a circunstância que o Espírito de Cristo que estava neles indicava, quando predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que o seguiram, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para vós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas para as quais até os anjos desejam atentar. Portanto, estando com a mente preparada, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos oferece na salvação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformeis com as concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Antes, porém, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Pois está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Segundo, que não foi com coisas perecíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Tendo purificado a vossa vida na obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros de coração, tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Seca-se a erva, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. 1 Pedro capítulo 2. Deixando, pois, toda a malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, para, por ele, crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Pois na Escritura se diz, vede, ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Ora, para vós, os que credes, essa pedra é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como a principal de esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo
tropeçam porque são desobedientes à palavra, para o que também foram destinados. Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e estrangeiros, que vos abstenhais dos desejos carnais, os quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pois é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres e não tendo a liberdade como desculpa para a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e amáveis, mas também aos maus, pois é louvável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Que glória, porém, é essa se, pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, porém, fazendo o bem, sois afligidos e o suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Para isso fostes chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, e na sua boca não se achou engano. Quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados, pois estáveis desgarrados como ovelhas, mas agora voltastes ao pastor e bispo da vossa alma. Capítulo 3. Parou? Lucilene comentou aí que parou. Parou um pouquinho e voltou ou parou muito? Alô? Estão me ouvindo? Voltou, né? Precisava saber qual pedaço que parou para ver se ficou cortado. Poucos segundos, né? Então acredito que não vai ficar faltando, não. Depois eu dou uma conferida na gravação. Vamos lá, então. 1 Pedro, então, capítulo 3. Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, pelo procedimento de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra, observando a vossa conduta honesta e respeitosa. A beleza das esposas não seja o enfeite exterior, como o frisado de cabelos, o uso de joias de ouro ou o luxo dos vestidos, mas a beleza interior no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é precioso diante de Deus.
Pois assim se adornavam antigamente também as santas mulheres que esperavam em Deus. Estavam submissas a seus maridos, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor. Sois filhas dela, se fazeis o bem e não temeis nenhum se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Sois filhas, repetindo essa frase. Sois filhas dela, se fazeis o bem e não temeis nenhum espanto. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil e como sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isso fostes chamados, a fim de recebertes bênção por herança. Pois quem quiser desfrutar a vida e ter dias felizes, refreie a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga-a, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Ora, quem é que vos fará mal, se fordes zelosos do bem? Mas, ainda que venhais padecer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais as suas ameaças, não vos perturbeis. Antes, santificai Cristo como Senhor em vosso coração. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tende uma boa consciência para que, naquilo em que fala mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Melhor é que padeçais fazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Pois Cristo padeceu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-vos a Deus. Ele, na verdade, foi morto na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Nela poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água, que também agora, por uma verdadeira figura, o batismo, vos salva, o qual não é o despojamento da imundícia da carne, mas o compromisso de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que está à direita de Deus, tendo subido ao céu, a ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e as potestades. É interessante aqui quando Pedro faz essa comparação da arca com o batismo. Da mesma forma como a arca ali foi o meio para salvar, né, que quem entrou na arca foi salvo, e que as águas ali foram um meio de salvação, porque apesar de ter perecido os que estavam fora, né, os que estavam dentro da arca foram salvos. Agora ele fala que o batismo é essa forma, né, pela qual nós somos salvos. E aí ele fala, né, que não é o despojamento da imundícia da carne, né? O objetivo do batismo não é nos livrar das impurezas da carne, porque a gente continua inclusive sendo tentado depois do batismo pelas coisas da carne, mas é o compromisso de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição. Então o batismo é um compromisso, né? É o compromisso de mantermos uma boa consciência com Deus, né? De realmente procurarmos andar segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. É esse o compromisso do batismo. Então o batismo, ele nos salva por causa de um compromisso que nós fazemos e permanecemos nele aí, né? 1 Pedro capítulo 4. Portanto, visto que Cristo padeceu por nós no seu corpo, amai-vos também vós deste mesmo, armai-vos, né? Repetindo,
Portanto, visto que Cristo padeceu por nós no seu corpo, armai-vos também vós desse mesmo pensamento, porque aquele que padeceu no corpo já rompeu com o pecado. Então, no tempo que vos resta no corpo, não vivais mais segundo os despojos os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, é o convite à santidade que a gente vê presente nas cartas todas, né? E aqui em Pedro não é diferente, né? O compromisso de vivermos fomos salvos, mas precisamos viver uma vida com uma boa consciência, uma vida aqui, como ele disse, não mais segundo os desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Pois é bastante que, no tempo passado, tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e achando estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissoluções, e vos insultam. E acham estranho, verso 4, e acham estranho não correrdes com eles e no mesmo desenfreamento de dissolução e vos insultam, né? Carta de Pedro, aqui com umas palavras, né? Mas aqui ele fala isso, né? Que antigamente você vivia uma vida longe, né? Dos princípios do Senhor, fazendo como gentios, andando em dissoluções, concupiscências, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Mas que agora eles acham estranho que a gente não viva como eles, né? Nessa desenfreada dissolução aí, né? E aí eles nos insultam, né? Ele fala isso aqui, né? Eu estou falando nós porque eu me incluo aqui, né? Como aquele que decidiu não andar mais nessas dissoluções. Verso 5. Hão, porém, de dar conta àquele que está preparado para julgar os vivos e os mortos, pois é por isso que foi pregado o evangelho até aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens no corpo, mas vivessem segundo Deus em espírito. Ora, já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Tende, antes de tudo, ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sede hospitaleiros uns para os outros, sem murmuração. Servi uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons administradores da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo. A ele pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos provar, como se coisa estranha vos acontecesse. Pelo contrário, alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por esse nome. Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo se salva, o que será do ímpio e do pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus encomendam as suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Aos presbíteros que estão entre vós, admoestando eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, como alguém que participará da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho.
E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imperecível coroa de glória. Semelhantemente vós, jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros. Porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Por meio de Silvano, vosso fiel irmão, como o considero, escrevi resumidamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus. Nela estai firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, como também seu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo. Então, o apóstolo Pedro aqui, ele fala aqui de Babilônia, como ali no comentário da Scofield, provavelmente isso fosse uma figura de linguagem sobre Roma, mas ele saúda junto com Marcos, João Marcos estava com ele aqui, e aqui ele fala que essa é a verdadeira graça de Deus, porque existiam já aqueles que estavam dissolvendo a graça de Deus, estavam usando da graça para a desculpa, para pecar, e como temos hoje, aqueles que transformaram a graça de Deus em dissolução, aqueles que dizem: eu sou amado por Deus, eu posso fazer qualquer coisa e está tudo bem, porque eu estou na graça. Isso na verdade é desgraça, porque a verdadeira graça de Deus, como Pedro falou aqui, é andar nessas coisas. Significa que você foi salvo pela graça, você foi perdoado sem merecer, você tem muito mais do que você merecia, Deus te ama incondicionalmente, isso é uma verdade, mas você tem uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade de andarmos na luz, de nos guardarmos das paixões desse mundo, de obedecermos a Deus, de fazermos a vontade dele, como Pedro deixa bem claro aqui na sua carta. Então, por isso ele termina dizendo que essa é a verdadeira graça de Deus, porque no seu contexto ali, como temos hoje, tinham aqueles que estavam transformando a graça em libertinagem. É a graça barata, como diz ali o Dietrich Bonhoeffer, não sei falar o nome dele, que está agora com o filme dele no cinema, O Homem que Enfrentou Hitler, que eu quero inclusive assistir esse filme que está nos cinemas aí, espero que dê tempo de eu assistir antes de sair dos cinemas, que a maioria dos filmes que eu quero assistir no cinema eu não consigo, não dá tempo. Então completamos a primeira carta do apóstolo Pedro e vamos agora para a segunda carta dele. Segunda epístola de Pedro. A segunda epístola de Pedro e também a segunda de Timóteo têm muito em comum. Em ambas as epístolas, os autores estão aguardando o martírio. Ambas se caracterizam por um tom de alegria, em ambas se prevê o afastamento da fé, que chegará ao auge durante os últimos dias. Encontramos também em 1 João e 2 João e em Judas uma ênfase semelhante no período da falsa doutrina. A epístola é, antes de tudo, uma denúncia eloquente e detalhada da heresia na doutrina e na vida, mas na carta também há outras questões importantes,
a insistência de Pedro quanto à confirmação da vocação e eleição pela prática de virtudes cristãs, sua lembrança pessoal da transfiguração de Cristo, seu ensinamento sobre a autenticidade inspirada da profecia e sobre a vinda do Senhor, e suas exortações à diligência e firmeza espirituais. Então, Pedro continua chamando aqui para uma vida que condiga, uma vida que condiz aí com essa graça que nos salvou, e agora vamos andar em obediência, em diligência, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, e não andando de qualquer jeito aí como alguns. Então, 2 Pedro, capítulo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando nos enchemos dessas coisas, a gente não fica aí ocioso e infrutífero, verso 9. Aquele, porém, em quem não há essas coisas é cego, vendo somente o que está perto, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firmes a vossa vocação e eleição, pois fazendo isso, nunca jamais tropeçareis, e vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na verdade já presentes conosco. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Procurarei, contudo, diligentemente, que em toda a ocasião depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Não vos fizemos saber o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Pois ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando de magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos esta voz vinda do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis se a ela prestarem atenção, como a uma luz que ilumina em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva surja em vosso coração. Acima de tudo, lembrai-vos de que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, pois a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens santos da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então aqui Pedro dá uma reforçada a respeito desse entendimento de que a Bíblia ela se interpreta, se completa. Ela não tem uma particular interpretação, mas ela é um todo, e ela toda unida testifica sobre Jesus e todas essas coisas. Então ele explica aqui, inclusive, que ela não é da vontade dos homens, as Escrituras,
A palavra de Deus é a palavra de Deus, né? Eles falaram, mas movidos pelo Espírito Santo. Então, o que eles escreveram foi movido pelo Espírito Santo. 2 Pedro, capítulo 2. Houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Por ganância vos explorarão com palavras fingidas. Para eles o juízo lavrado há longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, se não poupou o mundo antigo, embora preservasse Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, se condenou à destruição as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza e pondo-as para exemplo aos que vivessem impiamente, e se livrou ao justo Ló, atribulado pela vida dissoluta daqueles perversos, pois este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa com as injustas obras dele. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Deus castigará especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundos desejos e desprezam as autoridades, atrevidos, arrogantes, não receiam blasfemadas dignidades, ao passo que os anjos, embora maiores em força e poder, não pronunciem contra ele juízo blasfemo diante do Senhor. Estes, porém, como animais irracionais, que seguem a natureza, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção. Então, Pedro aqui é bruto, né? Aqui ele traz uma realidade, né? Ele está mostrando que, assim como foi no caso daqueles que pereceram fora da arca no dilúvio, daqueles que foram destruídos em Sodoma e Gomorra, né? Então ele está dando esses aqui, dizendo que esses foram colocados como exemplo para nós hoje. Então isso aqui é um modelo, é um exemplo para a gente hoje entender que assim como aconteceu com eles, acontecerá com aqueles que andam como animais irracionais seguindo a natureza. O que é o animal irracional? O animal irracional ele faz o que ele tem vontade de fazer, né? Eu estou aqui com a nossa cachorrinha e ontem aqui, né, meu amor colocou as coisas aqui, nós fizemos as compras de Natal, ela chegou, colocou ali as sacolas ali na cozinha no chão, porque precisava resolver outras coisas, e deixou as sacolas no chão com as coisas. E aí a cachorrinha, que só come, né, ração ali específica para a raça dela, foi lá e achou na sacolinha uma calabresa lá, e, né, abocanhou a calabresa e estava lá comendo a calabresa. O João Antônio que viu que ela arrancou um bom pedaço da calabresa. Então, e ela não pode fazer isso, né? Aquilo ali é algo que ela tem a ração dela, que já é específica para a raça dela, né? Então, os animais, eles são assim, né? Eles não têm essa consciência, né? Eles não têm aqui esse... né? Se você colocar e deixar, ele vai. Se eu soltar ela aqui, ela vai comer porcaria e ela vai, né? Então, eles vivem assim, né? São animais irracionais, e Pedro diz isso aqui, né? Ele fala desses que são como animais irracionais. Por quê? Porque seguem a natureza, né? O que é seguir a natureza? São pessoas que estão ali, né, fazendo o que está na telha, o que tem vontade de fazer, né? Seguem os seus próprios desejos. Eu tenho vontade de fazer isso, eu faço, né? Então a pessoa está ali, tem vontade de se relacionar com alguém,
né? Ela vai lá e, tô com vontade de ficar com várias pessoas, fica com várias pessoas. Eu me identifico como cachorro, então eu vou agir como cachorro. Né? Então ela segue aqueles instintos, aqueles desejos, aquelas coisas que está todo o tempo mudando, né? As paixões, os desejos está todo o tempo mudando. Então nós não andamos por desejos, nós não andamos pela carne, nós andamos pela vontade de Deus e pela sua palavra. Né? Então ele está mostrando aqui que esses, assim como foi anteriormente, também serão destruídos no futuro. Então ele está dizendo que ali o caso da arca e o caso de Sodoma e Gomorra foram uns exemplos, né? E que Deus vai poupar aqueles que são como Noé e vai poupar aqueles que são como Ló, né? Que não aceitaram aí essas coisas, que decidiram que não queria isso para a sua vida. Né? Então é isso. Verso 13: receberão a paga da injustiça. Tais homens têm prazer na luxúria à luz do dia, são nódoas e máculas, deleitando em suas festas quando se banqueteiam convosco. Têm os olhos cheios de adultério e são insaciáveis no pecado, iludem as almas inconstantes. Têm um coração exercitado na ganância, são filhos da maldição. Então é pesado aqui aquilo que Pedro, como ele descreve essa geração de pessoas que andam como animais irracionais, né? Tem os olhos cheios de adultério, são insaciáveis no pecado, iludem as almas inconstantes, né? E eles iludem mesmo, né? As outras pessoas que são inconstantes, que não têm a palavra, eles são iludidos por esses prazeres. Hoje, então, com as redes sociais, as pessoas estão sendo iludidas por essa vida que o pecado apresenta como se fosse, como eu sempre prego, mostrando que é como uma propaganda enganosa ali do diabo, fazendo todo essas coisas da carne, os pecados parecerem algo muito bom, muito gostoso, muito maravilhoso, mas que na verdade é tudo ilusão que leva à morte. Eles, verso 15, eles, deixando o caminho direito, desviaram-se, tendo seguido o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas que foi repreendido pela sua transgressão. Um mudo jumento, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, névoa impelidas pela tempestade, para os quais está reservada a escuridão das trevas eternamente. Pois proferem palavras arrogantes de vaidade e nos desejos da carne iludem com dissoluções aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmo escravo da... Forte isso, né? Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se depois de terem escapado das corrupções do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro. Melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça do que, conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que diz este provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a rolar na lama. E aí, aqui, mais uma vez, ele pontua a respeito disso e traz para esse entendimento também de que existem aqueles que conheceram a verdade, que escaparam das corrupções do mundo, como ele diz aqui, mediante o Senhor Jesus, e aí eles acabam se envolvendo novamente, são vencidos novamente pelo pecado, e aí o seu último estado se torna pior do que o primeiro. Eu não vi um ou dois, mas inúmeros casos assim, de pessoas que foram resgatadas por Deus, que tiveram sua vida transformada, mas que elas se desviaram, se afastaram de verdade ali, e que hoje estão vivendo uma vida muito pior do que era antes delas terem sido salvas. Então, realmente, aqui Pedro está diagnosticando uma realidade que nos cerca, e que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Que o Senhor nos ajude a manter o nosso foco nele, na sua palavra, não perder de vista, não nos deixar levar
por esse engano desse mundo, por essas seduções desse mundo, nos perdendo nessas paixões para também nos tornarmos como animais irracionais. Que o Senhor nos guarde em nome de Jesus na cruz, né? Que é o lugar da renúncia, que é o entendimento de que eu não faço a minha vontade, o meu desejo, né? Não ando segundo as minhas paixões, mas que eu decidi fazer segundo a vontade de Deus e não a minha. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3. Amados, esta é a segunda carta que vos escrevo. Nas duas cartas procuro despertar pensamentos puros na vossa mente. Quero que vos lembreis das palavras que já vos foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, dado mediante os vossos apóstolos. Sabei primeiro que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles, de propósito, ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Por essas coisas também pereceu o mundo de então, coberto pelas águas do dilúvio. Os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deviam ser em santidade. Não. 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão. Vou repetir aqui que é uma pergunta grande, que são 2 versículos, mas é tudo uma pergunta. Verso 11. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas não deveis ser em santidade e piedade, aguardando e desejando ardentemente a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se dissolverão e os elementos ardendo se fundirão? Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Em todas as suas cartas ele escreve da mesma forma, falando acerca dessas coisas. Suas cartas contêm pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então Pedro fala aqui que as cartas de Paulo continham alguns pontos difíceis de entender e que os indoutos inconstantes torciam, assim como torciam as escrituras para a sua própria perdição. Uma vez eu fiz um culto na rede de jovens, na época da Copa do Mundo, eu fiz um culto de jovens chamado, o tema do culto era Torcedores da Palavra. E aí eu fiz esse culto chamado Torcedores da Palavra, era a época da Copa, e aí o pessoal falou, achou que ia ter alguma coisa a ver com futebol. Eu fiz a arte como se fosse coisa de futebol, escrito Torcedores da Palavra, e convidei o pessoal para o culto. E aí no culto eu ministrei uma palavra em cima disso aqui, falando daqueles que torcem a palavra, que eles pegam a palavra e eles tentam torcê-la para encaixar naquilo que eles querem que encaixe, nos seus desejos, nas suas vontades,
Aí eu fiz uma ilustração, eu pedi para fazer uma Bíblia de espuma, né? Capa preta, escrito Bíblia, mas ela era de espuma. Então, se você olhava, parecia uma Bíblia, assim. Mas você conseguia amassar ela, né? Aí eu peguei um pote, assim, de vidro, e eu falei, isso aqui, ó, são as vontades, os desejos das pessoas. Eles pegam a palavra de Deus, eles torcem a palavra, eu amassei a Bíblia todinha de espuma, assim, enfiei dentro do pote, assim, fechei o pote. Falei, as pessoas estão fazendo isso. Elas estão encaixando, né? Tentando encaixar a Bíblia nas suas vontades, torcendo a palavra para a palavra entrar nas suas vontades, ao invés de fazer o contrário. Nós precisamos torcer a nossa vontade para ela encaixar na palavra de Deus. Nós precisamos dobrar as nossas vontades, render as nossas vontades à palavra de Deus, à verdade de Deus. Então é por isso também que é tão importante a leitura da Bíblia toda, vez após outra, porque às vezes algumas pessoas pegam alguns versículos isolados, e eles pegam esses versículos isolados e usam isso como argumento, fora de um contexto. E quando você lê toda a Bíblia, você vê o contexto, né? Existem alguns versículos que eu vejo as pessoas citando que é uma continuação de uma fala. Ele está dentro de um contexto, ele tem uma realidade, a pessoa vai ali e distorce, né? Então a gente vê muito isso acontecer, né? Um versículo, por exemplo, que muita gente usa, eu já vi muita gente usando, é o que diz que a paz, né, do Senhor seja o árbitro dos vossos corações, né? Então ali a gente precisa entender que essa paz, o sentido original dessa palavra paz ali, é paz no sentido de ausência de guerra e ausência de conflito, mas as pessoas usam isso assim, se eu estou em paz eu posso fazer, né? Então a pessoa fala, não, a paz é o meu árbitro, então se eu estou em paz, se eu estou me sentindo bem em fazer, então está tudo bem eu fazer, porque eu estou em paz, né? Então a Bíblia não está falando isso, a Bíblia está dizendo que a paz, né, no nosso interior deve ser o nosso árbitro. A paz em que sentido? Se não houver conflito, né? Se não houver guerra entre o que eu quero fazer e aquilo que é a verdade de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus que já está expressa, né, que já está aqui, expressa e impressa, né? Hoje nós temos ela expressa e impressa. Então está em paz, o que eu estou querendo fazer, está em paz com a palavra de Deus, né? Então não é em paz consigo mesmo, com seus sentimentos, porque tem pessoas que se sentem em paz fazendo coisas terríveis, coisas horríveis, né? Um psicopata consegue matar alguém e ficar em paz, né? Então ele sente paz, então tá certo ele fazer aquilo porque ele está em paz? Não é esse tipo de paz que a gente precisa ter para fazer as coisas. A paz que a gente precisa ter é a ausência de conflito, é essa que a palavra lá no original está dizendo, é essa paz no sentido de não haver guerra entre aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a vontade de Deus, que é o certo de Deus. Então aqui é por isso que a gente vai vendo aqui, né, como que as pessoas torcem as escrituras, como se as pessoas torcem a palavra para tentar encaixar nas suas vontades, quando na verdade a gente é que deve se dobrar, a gente que deve se render, a gente que deve torcer as nossas vontades para encaixá-las na palavra de Deus. Então é isso. Verso 17: Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados, e deixai a vossa firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Então Pedro termina dizendo que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Então não é somente você foi salvo e está tudo bem. Não, você vai crescer nisso, você vai aprender cada vez mais para andar por esse mundo até que ele venha. E é interessante porque ele fala, né, sobre aqueles que zombam, dizendo que está demorando, né, Jesus voltar, né, e aí ele vai e cita aqui que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como o dia que se passou. É um salmo, ele está citando, né, ele está pedindo para lembrar disso, né, então ele está mostrando aqui que na verdade Deus, ele tem o seu tempo, né, e que ele virá como ladrão. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Então, esse tempo vai chegar. E até lá nós precisamos estar aqui crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus por essas cartas do apóstolo Pedro, que são tão necessárias, né, para não perdermos de vista
esses escritos, essas cartas. Não podemos perder de vista, é por isso que a gente vai ler de novo, né? Agora em janeiro, a gente vai ler de novo. Na verdade, Pedro provavelmente no começo de fevereiro, né? Porque já é na reta final, no desafio 42 dias, e depois a gente vai ler de novo, e a gente vai ler de novo, e a gente vai ler de novo, até que ele venha. Glória a Deus. Aí nós começamos então agora Timóteo, né? Então na ordem cronológica, nós não vamos agora para João, que seria a ordem aqui da forma como está colocada na Bíblia, as cartas, né? Separadas por autores ali, mas agora nós voltamos ali para Timóteo, que é mais ou menos contemporâneo desse período em que essas cartas de Pedro foram escritas. E aí nós vamos ler ainda hoje aqui, olhando aqui para o cronograma, 4 capítulos de Timóteo. A primeira epístola a Timóteo foi escrita durante os últimos anos de vida de Paulo, junto com 2 Timóteo e com Tito. É uma das epístolas pastorais. À medida que as igrejas do primeiro século aumentavam em número, surgiam questões quanto à ordem eclesiástica, à sã doutrina e à disciplina. Os próprios apóstolos trataram desses temas, mas aproximava-se o fim do período apostólico e, visando a orientação futura das igrejas, fez-se necessário o ensinamento autorizado sobre a fé e a ordem. A revelação desse ensinamento está nas epístolas pastorais. Timóteo, destinatário dessa epístola e da segunda, foi companheiro de Paulo, era consideravelmente mais jovem do que o apóstolo, era filho de pai grego e Eunice, uma mulher judia devota, uniu-se a Paulo na segunda viagem missionária e esteve com ele em Corinto, na Macedônia, em Éfeso e em Jerusalém. O versículo-chave da epístola é o 3,15, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. De particular importância é o resumo dos requisitos para os oficiais da igreja, bispos, termo alternativo para anciãos e presbíteros e diáconos, né? Então, 1 Timóteo é também essa carta para mostrar como nós, como igreja, devemos nos comportar nessa vida, nessa terra, né? E aí ele traz todos esses ensinamentos aqui também, cartas muito ricas aí para as nossas vidas, 1 e 2 Timóteo. 1 Timóteo, então, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinassem outra doutrina, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os que juram falsamente, e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Por isso, contudo, alcancei misericórdia para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 2 Timóteo capítulo 2. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda piedade e honestidade. Por isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, que se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para isso fui designado, pregador e apóstolo. Digo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Quero que, do mesmo modo, as mulheres se vistam com roupas decorosas, com modéstia e sobriedade, não com tranças ou com ouro ou pérolas ou vestidos dispendiosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. Não permito que a mulher ensine nem que exerça autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em pecado. Todavia será salva, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. 1 Timóteo capítulo 3. Fiel é esta palavra. Se alguém deseja ser bispo, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, mas amável, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação do diabo. Também é necessário que tenha boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito e na armadilha do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam respeitáveis, sinceros, não dados a muito vinho, não cobiçosos de sórdida ganância, conservando o mistério da fé com a consciência pura. Também estes sejam primeiros, provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma forma, as mulheres sejam respeitáveis, não caluniadoras, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, saibas
como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o esteio da verdade. Sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Então, 16 aqui é 16, Jesus, né? Ele fala que ele foi aquele que se manifestou na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo 3,16. E vamos ler ainda o 4. Já passamos um pouquinho do nosso horário, mas precisamos ler ainda o 4, que é hoje, né? Eu me empolguei aqui falando das cartas de Pedro. 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito, porém, expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e condenam e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque tudo o que Deus criou é bom, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Transmitindo essas coisas aos irmãos, aqui Paulo estava falando de alimentos, né? Que tudo que Deus criou é bom, ele está falando no contexto de alimento, que não há mais aqueles alimentos que são impuros. No entanto, isso não significa que você vai comer qualquer coisa e que isso não vai te fazer mal, por exemplo, né? Então esse é o ponto que a gente precisa entender, né? Não é porque não é puro que a gente, não é porque é puro que a gente possa, né? Então a gente sabe que tem coisas que são prejudiciais à saúde. Então isso não vai te fazer mais pecador, isso não vai te afastar de Deus no sentido de impureza espiritual, porém isso pode acabar te matando, né? Isso pode acabar destruindo a tua saúde, né? Então é sobre isso aqui que a gente precisa entender. Isso precisa ser pontuado. Verso 6. Transmitindo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeita, contudo, as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício físico para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua juventude, mas sê exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos dos presbíteros. Medita nessas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então aqui, amanhã nós completamos aí a carta de Paulo a Timóteo, né? Com essas muitas instruções aí do apóstolo para esse jovem que estava liderando ali, de alguma forma, aquela igreja. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Um ótimo Natal aí para todos, um Feliz Natal, que você tenha um momento muito precioso de celebrar o nosso Salvador, o nascimento dele. Sabemos que Jesus não nasceu nessa data, mas que é muito precioso nós podemos celebrar com a família, né, o nascimento do nosso Salvador, pois o Verbo se fez carne e entre nós ele habitou. E os anjos celebraram, os pastores celebraram, os magos celebraram
né? E nós também devemos celebrar. Isso é uma bênção, que a gente celebre com o coração correto, sabendo que Natal é isso, é sobre Jesus, é sobre estarmos juntos, comermos juntos, estarmos em família, confraternizarmos e nos alegrarmos em Cristo, né? Então Deus abençoe vocês e até amanhã, dia 25 de dezembro, estaremos juntos aqui logo cedo, né? Mesmo hoje a gente indo dormir tarde por causa do Natal, amanhã cedo nós voltamos às 7h42 da manhã. Deus abençoe vocês e até amanhã, em nome de Jesus.